Bom dia, meus queridos, meus pequenos e minhas pequenas do quarto ano. Professor Luiz aqui de novo, tá? Nesse dia 22 de maio, que é dia de aula de História e também de Geografia, tá? Estou aqui na parte de História de hoje para a gente começar, a fazer juntos, nessa videoaula, a correção das atividades que foram passadas para ser feita, do livro de História. E aí, cuidado, meus pequenos, para não confundir com outro livro que é de Geografia. Tá? O livro de História é o que tem a capa roxa. Tá? E aí, as atividades que é para ter sido feita ao longo dessa semana, que foi aquela que eu passei na última encontro nosso, que foi na sexta passada, era da página 25 a 27. Então, nessa página 25 a 27, tinham as perguntinhas para responder, tá? Sobre o assunto de história que a gente viu, tá? Na nossa última videoaula de história, que é sobre comunicação e história, tá? E a gente também viu cada tipo de comunicação, tá? O que ela é e por que ela é importante, tá? Na vida do ser humano, tá bom? Vamos prosseguir aí com essa videoaula, tá? E aí eu peço para cada um de vocês que está assistindo esse vídeo nesse momento, que pegue o seu livro de história, tá? Para poder acompanhar as respostas de cada pergunta que eu vou fazer nessa correção, tá bom? É preciso que você esteja aí com lápis, borracha e o seu livro de história na página 25 para a gente começar a fazer a correção juntos, tá bom? Se você deixou de fazer alguma pergunta, não tem problema, tá? Essa videoaula de correção serve para você corrigir o que você colocou de errado, tá? Copiar o que você não conseguiu fazer, o que você deixou em branco, tá? E você acompanhar também o que você conseguiu acertar, tá bom? Então, se você conseguiu acertar boa parte das perguntas, parabéns, tá bom? Continue assim. Se você não conseguiu acertar, você mais errou do que acertou, também não tem problema. Numa próxima atividade, você vai se sair muito melhor, tá certo? E se você não conseguiu responder porque não entendeu o assunto, tá? A gente vai ter a nossa live no dia de hoje, tá? Que vai ser das 11 até meio-dia, tá? Para a gente poder esclarecer dúvida, você fazer perguntas, tá bom? E aí eu vou falar um pouco mais, revisar o assunto que a gente viu, tá bom? Para a gente poder falar um pouco mais do assunto que foi comunicação e você poder entender melhor, tá bom? Vamos lá para a nossa correção? Coloquem aí no livro, página 25, e vamos acompanhar pergunta por pergunta, tá certo? Então, começando pela página 25, tá bom? Você já está aí com o seu livro para acompanhar a nossa primeira pergunta da correção de hoje, tá? E a pergunta desse primeiro quesito foi o quê? Complete o texto corretamente, tá bom? E aí, nesse primeiro quesito, tem aí marcado como se fosse dentro de um quadro amarelo, tá bom? Esse texto, que é para você completar, tá? Na linha vazia, com a resposta do quesito, tá bom? Então, vamos ler juntos. Acompanhe aí o texto da página 25. Historicamente, o ser humano é um ser que se desenvolveu e se organizou em sociedades. Essa organização só foi possível graças à coesão de pensamentos permitida pela comunicação, tá bom? Então, nessa linha em branco, você tinha que colocar aí, nesse primeiro quesito, a resposta é comunicação, tá bom? Vou até aqui escrever a palavra, tá? Vai sair um pouquinho errado, porque eu estou escrevendo, nesse painel digital, comunicação, tá? É a resposta, tá? Desse primeiro quesito, tá bom? Então,
você escreve aí nessa linha, tá? Comunicação. Nossa, saiu bem errado aqui, né, turminha? Mas aí faz parte, que é o painel digital, tá? Em seguida, eu vou colocar aí as respostas digitado mesmo, como tem aí o resto do que está escrito aí nos slides, tá bom? Para não sair assim troncho. E aí, você vai escrever aí nessa linha em branco, comunicação. Essa é a resposta do primeiro quesito, tá bom? Quem acertou, aplausos do professor de História. Quem errou, numa próxima vai saber melhor responder certinho, tá? Não tem problema, não desanime, tá certo? E quem não conseguiu responder essa, tá? Tá aí, você copia, tá no seu livro de lápis, tá bom? Com a sua letrinha, acompanhando aí essa correção, tá certo? Vamos aí para o segundo quesito. Acredita-se que as primeiras formas de comunicação dos ancestrais, dos humanos, foram, tá? E aí, essa pergunta é de marcar X, tá bom? E aí, nessa pergunta de marcar X, turminha, tem aí 4 quadradinhos em branco, tá? E ao lado tem uma foto que mostra uma pintura pré-histórica, uma pintura rupestre, tá? Pintura rupestre é aquela, tá? Aqueles tipos de desenho ou pintura que foi feita há milhares de anos atrás, tá bom? Pelos homens das cavernas, né? Pelo homem pré-histórico, tá bom? A exemplo dessa que eu coloquei aqui na tela, tá? Que mostra, tá? Um exemplo de pintura rupestre, igual a essa que tem no livro, ó, que eu estou aqui sublinhando de vermelho, tá certo? E aqui nessa que eu coloquei, mostra aí o desenho de vários animais, ao mesmo tempo que uma palma de mão de pessoas, tá? Que foi marcada aí, né, com o sangue dos animais que eles caçavam, e aí eles usavam o sangue do bicho, tá? Como tinta vermelha para poder fazer a pintura rupestre, tá bom? E aí, qual é a resposta? Tá? A resposta, tá? É o terceiro espacinho que tem aí, tá? A gente tem a resposta desenhos, esculturas e gestos, tá? Então, a terceira é a que é para ser marcada. O terceiro quadradinho em branco que tem aí, tá? Quem acertou, mais uma vez, muito bem, continue assim, tá? Quem não conseguiu fazer, tá? E a resposta é para você marcar de X de lápis. E quem errou, tá? Apaga de borracha e coloca a resposta certa, tá ok? E aí vamos para a terceira pergunta, o terceiro quesito, tá bom? Como foram os desenvolvidos os indícios mais claros sobre a forma de os nossos ancestrais viverem? Essa pergunta é bem comprida, né? Tem as linhas aí embaixo para você escrever sua resposta, tá? E parece ser bem difícil de colocar, mas não. Aí nessa pergunta é para você colocar os indícios. Indício, pessoal, que é essa palavrinha aqui que eu marquei de amarelo, ó, significa vestígio, pistas que foi deixada pelo homem pré-histórico, que são os nossos ancestrais na história, tá? Quais foram as pistas, os vestígios que eles deixaram na época deles, que mostra como eles viviam, tá? E aí você tinha que ter feito uma pesquisa, ou no texto do livro, ou na internet mesmo, para responder, tá? E aí eu vou dizer aqui as respostas, tá? Os indícios foram as formas de comunicação com a arte rupestre, tá bom? Então eu vou colocar aqui, a arte rupestre é a resposta desse terceiro quesito, tá bom? Foi o principal indício, tá? Que foi deixado pelo homem pré-histórico para a gente hoje descobrir como ele vivia, tá certo, turminha? Tá? O que é que ele comia, né? Como ele caçava, como eles viviam, como mostra nessa pintura aí na telinha, tá? A gente sabe que eles eram caçadores porque na pintura rupestre mostra eles caçando animais, tá? Eles gostavam de fazer desenhos mostrando isso para registrar a vida deles, tá? É uma necessidade que o homem tem até hoje, pessoal, o ser humano,
de registrar aquilo, tudo que faz, tá bom? Hoje a gente registra com fotografias, com a selfie, né, no nosso celular. Um passeio que a gente fez com a família, né? Mas um lugar legal que a gente foi, mas na época do homem pré-histórico, tá bom? Já que não tinha tecnologia, é lógico, né? Então, eles registravam aquilo que fazia, tá? Com o que sabia fazer, que era fazer sua arte na parede das cavernas, tá bom? Então, a resposta tá aí escrita, tá? Arte rupestre, tá certo? Tá assim meio tronchinho, mais uma vez, tá? Porque o professor tá aqui fazendo no teclado um painel digital. Então, sai um pouquinho errado, tá? Mas a resposta tá aí, a arte rupestre. Aí você escreve aí nas linhas de baixo, nesse terceiro quesito, tá bom? O quarto quesito, o que é a arte rupestre? Tá? Que é um exemplo dessa pintura que eu coloquei aí na telinha. E que tem aí também, tá? Né, mais em cima, na página 25. O que é arte rupestre? Você poderia ter pego essa resposta no texto ou feito uma pesquisa na internet e botado lá arte rupestre e você já ia saber o que é para colocar aí nessas linhas que tem embaixo no quarto quesito, tá bom? A arte rupestre eu não vou escrever aqui para essa aula não se alongar muito no tempo dela, tá? Mas a arte rupestre são as pinturas ou os desenhos, tá? Feitos nas cavernas, na época da pré-história, tá bom? Como eu já falei um pouco antes aí, na explicação, tá certo, turminha? Então, você escreve isso aí no quarto quesito, tá bom? Vamos para a próxima página, né? Página 26. Aí você vira a folha do seu livrinho de história para a gente poder continuar. Beleza? E aí, turminha, estamos aí já na página 26. É a segunda página da atividade do livro, tá? E aí tem quinto quesito. Acompanhe a leitura, né? Com suas palavras, tá? Com suas palavras, por isso que o professor Luiz marcou aqui de novo, olha, de amarelo, como você pode ver na telinha do slide, tá? E vou aqui sublinhar de vermelho. Quando a gente tem uma perguntinha que pede para a gente responder com as nossas palavras, significa que é de acordo com o que a gente entendeu do assunto que a gente viu na videoaula, tá bom? Passada, que foi comunicação e história. E aí, com suas palavras, você vai corresponder o que quer dizer cada uma desses tipos de comunicação que tem aí. Da letra A, tá bom? A letra B, a letra C, a letra D e a letra E, tá bom? E aí, como eu estou marcando aí de vermelho. E aí, cada uma é um tipo de comunicação diferente que a gente viu e que tem no texto do livro. E aí era só você pegar a resposta no texto ou de acordo com o que você entendeu nas aulas do professor e colocar aí sua resposta, tá? O que está marcado de azul, pessoal, vou aqui até colocar uma seta, tá? Para apontar para vocês o que está marcado de azul. É a resposta de cada uma das letras, tá bom? Então, primeiro, letra A, comunicação gestual, tá? Marcado de azul tem aí, que usa gestos, sinais ou mímicas para transmitir ideias, tá bom? Essa é a resposta da letra A, marcado aqui de azul, tá bom? Então, a comunicação gestual é aquela que a gente faz mímicas, tá? E aí eu dei como exemplo a comunicação que é usada pelas pessoas que são surdas, tá? Que é a Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, né? Que a gente treinou um pouco dela, ficou conhecendo um pouco dela na live da sexta-feira passada, tá bom? Então, que usa gestos e sinais ou mímica, né? Para poder dizer para uma pessoa o que quer dizer. Então, a gente viu, por exemplo, que o bom dia, bom, tá? Dia, tá bom? Isso é um exemplo da comunicação gestual. Na letra B, a gente tem comunicação falada, tá? Que no livro está aí colorida, tá? Marcada em rosa. E aí tem a resposta marcado de azul na tela, que acontece por meio dos sons de nossa fala, tá bom? É a comunicação que eu estou fazendo com vocês agora,
tá bom? Nessa videoaula de história, de correção de atividade, né, galerinha? Eu estou aqui falando, estou transmitindo as ideias e vocês estão ouvindo, estão prestando atenção e estão procurando entender, tá? Compreender a resposta dessa atividade, tá certo? Isso é comunicação falada, tá? É a que a gente mais usa no nosso dia a dia. E aí tem letra C, comunicação visual. A comunicação visual é a que acontece por meio de símbolos, desenhos ou imagens, tá? Então, esse desenho que eu coloquei aí na tela é um tipo de comunicação visual. Vocês estão vendo como se fosse um braço de um menino com um lápis escrevendo no caderno a resposta da atividade. Então, isso aí é uma comunicação visual. A gente olha a imagem e consegue entender o que tem nela, tá bom? Letra D, comunicação escrita, que acontece por meio das palavras que escrevemos, tá bom? É, por exemplo, o que ele está fazendo aí nessa imagem, escrevendo algo. O que tiver escrito no caderno ou no livro, tá? As palavras, a frase, o texto, isso aí a gente chama de comunicação escrita, tá bom? É aquilo que quando a gente lê, a gente entende, tá? A ideia, a mensagem que tem ali. A última comunicação é na letra E. É a comunicação virtual, tá? E a resposta é a última, ó, que tem aqui na telinha do slide. Vou até marcar de vermelho também. A resposta, ó, ficou preto porque misturou com o azul, que acontece por meio de dispositivos eletrônicos conectados entre si pela internet. Então, essa é a resposta que tem que colocar aí na letra E, tá? Desse quinto quesito, na página 26, tá? Se você colocou, mas professor, eu coloquei mais ou menos parecido com o que o senhor colocou, veja aí, tá? Se você colocou sua resposta parecida com o que tem aí, marcado de azul na telinha, você deixa como tá bom? Porque ficou certo. Se você respondeu, mas não tem nada a ver, você está lendo aí e não tem nada a ver com o que está colocado nessa telinha do slide, você apaga e escreve o que tem aí marcado de azul em cada uma das alternativas, tá? E se você não respondeu, ou porque não deu tempo, ou porque não conseguiu entender muito bem o assunto, tá? Ficou com dúvida demais, aí você copia aí o que tem escrito aí, tá bom? De lápis, tá? E tomando cuidado com a sua letra e usando a borracha quando errar, tá certo? E aí a gente vai para a página 27. No livro de história, você coloca aí na página 27, que é a última parte da atividade do livro, tá? Todo mundo respira fundo junto com o professor agora, para a gente ir para o sexto e o sétimo quesito, tá? Que é a última parte dessa atividade, tá bom? E aí, no sétimo quesito, tem aí o que é para pedir para estar fazendo nessa resposta. Acompanhem a leitura do texto, como está marcado aqui em cima, tá? Nem todas as pessoas têm acesso a essas tecnologias. Ainda é bastante comum ver alguns locais sem acesso à internet ou até mesmo à energia elétrica. Escreva com suas palavras sua opinião sobre esse fato, apresentando possíveis soluções, tá bom? A resposta, galerinha, desse sexto quesito, ela é pessoal, tá bom? Não existe uma resposta certa que você tem que copiar e colocar aí nessas linhas que tem na página 27, tá bom? A resposta é pessoal, tá? Tem aí um texto mostrando que tem muita gente que não tem acesso a tecnologias, tá? Como o smartphone, como acesso à internet e até mesmo a energia elétrica dentro de casa. Escreva com as suas palavras sua opinião, tá? Sobre isso, apresentando soluções, tá? O que você acha que poderia ser feito pelo ser humano para poder melhorar a situação de vida dessas pessoas, tá? Que estão sofrendo sem acesso à internet e às tecnologias, tá certo? Por exemplo, uma criança, né, que não tem acesso à internet, ela não pode nem sequer assistir a essa aula que o professor Luiz está
está colocando aqui no YouTube hoje, tá? Ela não sabe nem o que é, não vai estar nem sabendo desse assunto, porque ela não vai estar como vendo esse assunto, tá bom? E aí a resposta é pessoal. E aí a gente vai para o 7º quesito, tá? Vamos acompanhar aqui a leitura aqui embaixo, ó, das formas de comunicação que estudamos, tá? Qual delas é a sua favorita? Cite-a e desenvolva um texto sobre algumas maneiras favoritas de usar essa comunicação, tá bom? A resposta, galerinha, ela também, tá? Ela é pessoal, tá bom? Marquei aqui, a resposta é pessoal. Ou seja, quando a resposta é pessoal de uma pergunta, é porque você tem que pensar, tá? Se concentrar bastante, pensar e colocar isso, escrever o que você pensou, o que você achou nas linhas que estão embaixo, tá bom? Qual desses tipos de comunicação que a gente viu, verbal, gestual, visual, virtual, qual delas você mais se identificou, que você mais gostou, que você mais usa no seu dia a dia? Pensa aí direitinho. Você vai colocar ela, o nome da comunicação, e vai escrever um pouco sobre algumas maneiras favoritas, como você costuma usar essa comunicação no seu dia a dia e por que você gosta, né, escolheu esse tipo de comunicação, tá? E aí você vai colocar aí escrevendo nesse 7º quesito, tá certo? Quem já respondeu o 6º e o 7º quesito dessa atividade vai apresentar sua resposta na nossa aula online, tá, de História, que começa às 11 horas do dia de hoje, tá bom? Até meio-dia. Quem ainda não respondeu, tá? Vai pensar aí para responder, tá bom? Eu já coloquei a orientação de como fazer aí, do que fazer aí num grupo do WhatsApp. Você vai responder no livro e vai ler, né, durante a aula online o que você colocou, tá bom? Escreveu. E aí a gente vai fazer nossa aula online nesse 6º e 7º quesito dessa atividade do livro, tá certo? E aí a gente encerra a nossa atividade de hoje, tá bom? Com esse 6º e 7º quesito. Então, pessoal, essa foi a correção da atividade do livro de História, tá bom? Repetindo, cuidado, turminha, para não confundir com o livro de Geografia. Atenção, fiquem ligados, tá? É o livro de História, capa roxa, tá bom? Página 25 a 27, tá? E aí são 3 páginas para resolver essas perguntas. Tem aí, você vai fazendo pausa nesse vídeo para poder escrever aquilo que você errou, apagar, escrever. Se você esqueceu de responder uma perguntinha ou não fez, você dá um pause no vídeo, olha a telinha aqui do slide e escreve a resposta certa, tá bom? Para deixar tudo certinho no seu livro, tá bom? E quem acertou boa parte das perguntas, olha só, meus parabéns! Está aqui o professor de História e o cachorrinho aí na tela, como vocês podem ver, tá? Também comemorando, tá? Bem animado aí, fazendo o exercício, né? Sobre o assunto de História, tá certo? Resolvendo os problemas da atividade, tá bom? Então, vamos para a nossa live, tá? Nossa aula de Geografia live começa às 9 e vai até às 10. Vai ter um intervalo, tá? De 1 hora, o professor vai estar com outra turma. E aí, de 11 horas até meio-dia, a gente volta para a live de História, tá certo? E aí, todos, né, façam aí as atividades que foi passada para a gente apresentar durante a nossa aula online, nossa live, tá certo? Beijo no coração de cada pequenino e cada pequenina da minha turminha querida do 4º ano, tá? E até a próxima videoaula.